Eles não querem gravar. Sim, professor. Que está a gravar. Ok, então boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Vamos dar início às nossas aulas de Direito Penal 1. Direito Penal é oferecido em 2 semestres, um ano inteiro. Então temos uma primeira parte que é dada no Direito Penal 1 e a outra parte no Direito Penal 2. É suposto fazermos muitos exercícios práticos para os alunos não só apanharem a parte teórica, mas terem também a noção da aplicação do direito penal. E então, esta sendo a nossa primeira aula, para o grupo B e C, a turma B e a turma C, a turma A já levou esta mesma matéria segunda-feira e na sexta-feira, esta manhã. No início da semana também já levaram. Então, a turma A já tem 2 encontros. E a turma B e a turma C tem um encontro hoje e tem outro encontro amanhã. Portanto, por semana temos 2 encontros cada turma. A minha vantagem é falar para a turma B e a turma C ao mesmo tempo. Estão a perceber? Ora bem, então vamos lá começar. A aula dura meia hora e depois fazemos uma pausa. Vamos a abrir para uma segunda sessão também de meia hora, portanto, praticamente 1 hora de tempo de contacto, em que a segunda metade é para nós conversarmos, para nós respondermos as vossas perguntas. Então, prestem atenção a essa primeira parte do contacto. Eu vou dividir essa primeira meia hora em 2 partes. Uma primeira, os primeiros 10 minutos a 15 minutos vou falar sobre a diferença entre o direito e a lei. Só para alertar-vos que há necessidade de vermos a diferença entre o direito e a lei. E na segunda parte vamos tratar um bocado das várias formas de definir o direito penal, né? Isto é, vamos discutir o que é que normalmente vem envolvido na definição do direito penal. E depois a matéria em escrito vai ser distribuído pela assistente para vocês terem uma referência em escrito. Mas prestem atenção à explicação que nós damos aqui nesta via online. Então vamos lá primeiro perceber que entre o direito e a lei há uma diferença. E há o risco de muita gente que tem alguma distância para com a matéria, confunde o direito com a lei. Nós temos que ver que a lei é uma tentativa de traduzir o direito. O direito é uma entidade maior, o direito é uma entidade mais ampla, mais universal, doutrinal, não é? De princípios universais, que lá dentro está a ciência jurídica, a ciência do direito, que se estuda sistematicamente, logicamente. Então, tem a doutrina, tem os princípios universais, é mais abstrato, é mais
genérica, é mais transversal à sociedade humana. E a lei é a tentativa do cidadão, portanto, os Estados, captarem e traduzirem esse direito como ciência jurídica, esse direito como doutrina, esse direito como princípios universais. E na tentativa de captar e traduzir é que vêm os interesses particulares de cada país, os interesses de cada ordenamento jurídico. Assim, em Timor, nós temos a nossa Constituição, que chamamos por lei INA, né? A Constituição não é mais do que uma lei. Apesar de lá também ter os seus princípios, não é? Os princípios universais adaptados aí, mas a nossa Constituição é uma tentativa timorense de captar e de traduzir o direito para que o direito possa ser aplicado, possa ser aplicável à sociedade timorense. Então, o direito é como uma fonte de água que não para, e as leis são aquelas porções de água, conforme alguém vai com um balde, outro vai com outro depósito, não é? Para apanhar aquele direito. O direito é mais transversal, é mais universal, e a lei é mais contextual, é mais situacional. Está conforme as prioridades da sociedade, do Estado, que pode variar de tempo em tempo, conforme a evolução dessa mesma sociedade. Portanto, as leis variam, os interesses das sociedades variam no tempo e no espaço. Não é? E sempre podem organizar essas prioridades à luz do direito. Essa luz do direito, a luz é constante, ilumina o cidadão a organizar o seu ordenamento jurídico da maneira que lhe convém. E por isso é que as constituições são sujeitas à revisão, não é? No nosso caso, de 6 anos, desde o princípio até 6 anos depois, já podia ser revista. Agora, contanto que se forme uma maioria qualificada, podem fazer a revisão à Constituição. Significa que a Constituição muda, adapta-se dentro do âmbito do direito, mas continua direito, continua a ser direito, mas muda a nuance, muda a tonalidade, muda a prioridade, muda a hierarquia, os mecanismos, conforme for achado de conveniente pelo legislador. O legislador aqui é uma figura representativa da sociedade. Portanto, mais uma vez, não podemos confundir lei com direito. A lei é sempre uma tentativa de traduzir o direito e não esgota o direito. Quer dizer, o direito não está todo ele encaixado na lei. O direito é, para além de estar na lei, continua a inspirar os operadores da lei a fazerem interpretações. Por isso é que, mesmo que a lei esteja escrita, mesmo que chamemos por leis específicas, expressas, ainda depende da interpretação do operador,
do jurista, do legislador, do juiz, do procurador, ou do advogado, ou do defensor. Por quê? Porque a cada momento, aquela luz que ajuda a dar a interpretação correta é o direito. Aquele direito mais universal. E aqui importa nós não confundirmos com os outros sentidos da palavra direito. Quais são os outros sentidos da palavra de direito? Da palavra direito que às vezes faz confundir. É o direito como faculdade de gozo. O meu direito, digamos assim, de ser pago no fim do mês. Eu, funcionário do Estado, tenho o direito de ser pago no fim do mês. Então, esse direito chama-se faculdade de gozo. Depois vem o direito como mecanismos e processos nos tribunais. Direito penal, direito processual penal, direito civil, direito processual civil. Tudo isso também faz parte do direito. Né? E depois vem o direito que é a ciência jurídica. Ilmo hukum. Em inglês só tem law. O inglês diz law. O raça inglês diz ilmu hukum. O raça indonésio diz hak. Hak é aquele direito que eu acabei de dizer. Eu tenho o direito de receber o meu salário. Em bahasa indonésia já diz hak. Já não diz hukum. Né? Em inglês diz my right. My right. Em inglês já não diz my law. Só que em português diz o meu direito. Tanto quanto a ciência jurídica direito. Portanto, é preciso fazer essas distinções para não confundirmos os conceitos no processo do debate ou da discussão nas nossas aulas. Esta dificuldade não só aparece para os estudantes, esta dificuldade também prevalece nos níveis dos juristas, nos níveis dos académicos. Os académicos também, a cada passo, têm que se esclarecer. Direito no seu sentido ciência jurídica, ou direito no sentido de faculdade de uso individual, direito subjetivo, ou direito no sentido de processos nos tribunais, processos judiciais, ou direito ainda como justiça. Quer dizer, aplica-se a lei para servir a justiça. E isto está dentro do âmbito do direito. Não se pode aplicar a lei para prejudicar alguém que atua em conformidade com a lei. Não se pode aplicar a lei para premiar o criminoso. Pelo contrário, não se pode aplicar a lei para castigar o inocente. Então, nem há direito, nem há justiça. Não é? Então, temos que ter em conta esses vários sentidos que o direito invoca. Cada vez que falamos, temos que ter cuidado. São 4 sentidos diferentes. Ciência jurídica, faculdade de gozo, como direito subjetivo, individual, pessoal, processos judiciais nos tribunais e o sentido de justiça. São 4 coisas envolvidas na noção de direito. E por isso temos que ter muita cautela. Por outro lado, quando falamos de direito penal, significa que estamos a
limitar essa compreensão do direito apenas para questões de crimes. De tal maneira que há dois nomes que entram em concorrência, dois termos, né? Direito penal e direito criminal. A diferença está só na escolha da palavra, mas significa o mesmo ramo de direito. Quer dizer, quando eu digo direito criminal, o meu raciocínio vai desenvolver em volta do crime. A pessoa praticou um crime. E quando eu digo direito penal, estou a referir-me ao castigo, à pena que essa pessoa, esse agente, deve merecer. Portanto, não saio fora do âmbito, estou apenas a chamar dois nomes diferentes a uma mesma entidade. Por um lado, o meu raciocínio desenvolve só em torno do crime que a pessoa praticou. Por outro lado, quando digo direito penal, eu, em vez de olhar para o crime que ele praticou, eu olho para o castigo que ele vai apanhar por causa do crime que ele praticou. Então, são dois nomes para a mesma entidade. E no meio disso há outra coisa, que é pode haver crimes, mas pode não haver pena para esse crime. No caso de pessoas com distúrbio mental, é uma bula, não é? Que faz um ato, mas de forma inconsciente, o ato é criminoso, o ato é criminal. Ao invés de aplicar uma pena, o Estado mete essa pessoa num lugar de segurança, medidas de segurança. Por exemplo, vai para o hospital dos malucos, ou vai para a detenção preventiva na polícia. Isto não é pena, isso é apenas uma medida de segurança para prevenir que essa pessoa continue a fazer os danos, os prejuízos, ou continue a representar perigo para a sociedade. Então, há um ato, há uma conduta que pode ter a configuração de um crime, mas, dependendo das circunstâncias da pessoa, do agente, podemos chamar de consequência jurídica para essa pessoa, pode ser uma pena ou pode ser uma medida de segurança apenas. É pena se a pessoa, conscientemente, no uso das suas faculdades, praticou o crime. A medida de segurança se a pessoa é uma pessoa disturbada mentalmente, não tem consciência, não tem controle de si, então sofre uma medida de segurança. E a pena tem que ser baseada na culpa, como nós vamos entender mais tarde. A pena tem que ser proporcional à culpa. Não é? Portanto, a terminologia direito penal significa que temos que estudar todas as facetas da aplicação da pena. Quando é que se aplica, como é que se aplica, em que proporção se aplica, tudo isto tem que ser muito bem estudado. A terminologia direito criminal significa nós estudamos todas as facetas da prática do crime. Mas ambos vão tratar da mesma questão e têm nomes diferentes. Mas o âmbito da ação é o mesmo. Não é? No direito penal, nós depois vamos ver melhor nas definições. O que é importante nós lembrarmos sempre é que o direito penal é um direito reservado.
direito reservado. Quer dizer, o seu âmbito de ação é muito pequeno, comparando, por exemplo, com o direito civil. O direito civil abrange muita mais coisa, desde os contratos, compras e vendas, herança, família, patrimônio. Tudo isso é direito civil. Agora, por isso é mais amplo. Por isso o catálogo, a lista das coisas que se tratam dentro do direito civil, a lista é muito maior. No direito penal, o catálogo dos bens jurídicos, a lista, digamos, é mais curta. Por quê? Porque o direito penal é dito como um direito muito restrito, muito reservado. E vamos entender por quê. Porque o direito penal, sendo direito público, o primeiro interessado em defender os bens jurídicos é o próprio Estado. O próprio Estado é que tem a titularidade, tem a prioridade, tem o interesse máximo em proteger os bens jurídicos que estão dentro daquela lista. Uma lista muito limitada. Lista de bens jurídicos. Aqui considerados bens jurídicos essenciais. Bens jurídicos essenciais, desde logo, no topo da escala, é a vida humana. A vida tem que ser protegida e o próprio Estado é que protege. Desde a nascença, não é? Até a infância, a adolescência, a juventude, a idade adulta, a terceira idade, a velhice, até mesmo a morte, é o próprio Estado que tem maior interesse em proteger. Não deixa para o próprio indivíduo defender-se a si próprio ou proteger a sua própria vida. Cada qual protege a sua vida, claro. Mas o Estado reclama para si essa prioridade. O Estado é que chama para si a responsabilidade de defender a vida dos cidadãos, dos indivíduos, na sociedade. Porque deixar para cada um defender-se a si próprio fica muito vulnerável. Há uns que defendem-se bem, defendem-se melhor, e há outros que são apenas vulneráveis, muito frágeis. E então não há equilíbrio, não há justiça. Então, o próprio Estado chama para si, reclama para si esse interesse primordial de defender a vida do indivíduo como a primeira prioridade do Estado, por ser o bem mais importante na vida em sociedade. Então, esses bens jurídicos essenciais são poucos, comparando com os bens jurídicos menos essenciais. É aí que faz a diferença entre o direito penal e o outro ramo, que é o direito civil. Não é? Vamos lá comparar, né? Vamos lá comparar assim. Uma pessoa tem, digamos assim, uma bicicleta em casa, uma bicicleta nova, daquelas bicicletas modernas que fazem corrida, os movimentos acrobáticos, etc, etc. Portanto, é uma bicicleta com algum valor. Né? Entre a bicicleta e a vida do ciclista, o Estado
O Estado escolhe defender a vida do ciclista. O Estado não escolhe defender prioritariamente a bicicleta. Porque a bicicleta, se não existir, não afeta a vida da sociedade. Está no segundo plano, está no terceiro plano. Agora, a vida do ciclista, sim. Porque a vida é um bem jurídico essencial para aquela comunidade. Viver em paz, em ordem, em paz, em harmonia, a vida é essencial. Portanto, se pela manhã alguém vier com a notícia de que o dono da bicicleta queixar que roubaram a bicicleta, é uma novidade, mas não é uma novidade que disturba a vida da comunidade. Mas se alguém vier dizer, ontem à noite mataram o meu vizinho, aqui toda a gente fica perturbada. Porque a vida de uma pessoa é valorizada pela sociedade e fica como a morte, o homicídio, o assassinato praticado é índice de distúrbio social. Não tão grave seria a perda de uma bicicleta ou de um galo, ou de um frango, ou de um telemóvel, ou da televisão. Não seria tão grave, tão perturbador, como perder a vida humana. Então, há uma hierarquia, né? Há uma escala. Uma hierarquia de valores, e os mais essenciais, onde é que estão? Os mais essenciais estão no nosso Código Penal. Não é difícil conhecermos os bens jurídicos essenciais. Pegarmos no nosso Código Penal e lermos os artigos e vamos descobrindo que no topo está a vida. Depois vem a integridade física, depois vem por aí abaixo, por abaixo, por abaixo, por abaixo. E esta hierarquia de valores, que já estão catalogados no Código Penal, representa exatamente aquilo que, para nós, são os bens jurídicos essenciais. E quem é que nos diz isso? É o parlamentar, é o legislador. O legislador é que diz que, olha, matar ofende o bem jurídico mais essencial. Roubar ofende a ordem pública. É um bem jurídico essencial. Ferir alguém gravemente é um ato condenável penalmente, criminalmente. Desviar dinheiro, fazer branqueamento de capitais, é um crime. Corrupção é crime. Quem que nos diz isso? É o legislador. É o legislador que aprovou a lei. Então está tudo catalogado no Código Penal. O legislador, quando faz isso, ele faz porque tem confiança do povo. Ok. Então, estávamos a dizer, o legislador faz isso com a confiança do povo.
com a confiança do eleitorado, com a confiança da sociedade. Confiança por quê? Porque o legislador resulta de um processo eleitoral, de um ato democrático. O legislador tem legitimidade democrática. Se não fosse assim, seria difícil ele representar a sociedade. Se não fosse assim, ele teria dificuldade em ganhar confiança do povo. Se não fosse assim, ele não pode ser considerado representante do povo. Ok. Então, é o representante legítimo do povo que pode aprovar a lei. E ao aprovar a lei, ele representa o sentimento da ética social da comunidade. Por quê? Porque o legislador vem dessa mesma cultura. O legislador vem dessa mesma história do povo. O legislador vem dessa consciência do povo. Então, a lei que ele adota, a lei que ele produz, ajuda a produzir, tem que ser a lei que reflete os interesses do povo. Primeiro, porque ele partilha a história do povo. Segundo, ele partilha a cultura do povo. Terceiro, ele partilha a consciência ético-social do povo. Em quarto lugar, ele foi eleito pelo povo. Então, há legitimidade democrática, há confiança e há representatividade no seu ato legislativo. Por isso é que acreditamos no catálogo, por isso é que aplicamos o Código Penal. O Código Penal é a lista, digamos assim, a lista dos bens jurídicos que o Estado protege. Quem violar é condenável com pena. A pena pode ser multa, a pena pode ser suspensão, a pena pode ser prisão, etc. Ok, então, nós vamos parar por aqui. Vamos dar uma pausa. Por favor, vocês façam as vossas perguntas. Quando voltarmos a entrar em conexão, coloquem as vossas perguntas e aí, ao responder, vou explicar também a questão das definições ou da definição dada ao direito penal. Tá bom? Então, formulem as vossas perguntas, dúvidas, questões. Quando voltarmos a entrar em contato, façam essas perguntas, tá bom? Olha, então, por causa da questão do tempo, vocês devem sair da sala e voltar outra vez para a sessão de perguntas. Sim, Até também já. vou já. Até logo. Sim, já. Já.